Vamos orar antes da gente começar? Mais um pouco, eu sei que a gente já orou, eu sei que você já preparou o terreno do seu coração para aquilo que Deus vai trazer nessa manhã, mas eu queria que você orasse um pouquinho comigo. Você pode fazer isso? Pode ficar sentado mesmo no seu lugar. Sou eu? Não, né? Deus, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que estão em casa. Te agradecemos porque nós temos a sua palavra disponível para nós e nós sabemos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir alma, espírito, capaz de mudar o nosso corpo, a nossa saúde física, emocional. E nós estamos aqui, de fato, Senhor, para receber mais da sua palavra, mas principalmente para colocá-la em prática nos nossos dias, Pai. Quero me colocar à sua disposição para o Senhor falar através de mim, falar comigo e com os meus irmãos que estão aqui. Nós estamos desejosos por esse tempo, Deus, porque nós sabemos que o Senhor preparou essa manhã para a gente, preparou um banquete para a gente desfrutar daquilo que vem da parte do Senhor, Deus. Que o Senhor esteja falando e fazendo aquilo que o Senhor preparou para hoje. No nome de Jesus. Amém. Estamos prontos. Você está pronto? Então, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia lá em Daniel. E tem alguém aqui, não fique com vergonha, até porque você vai levantar a mão no final do culto, que está aqui pela primeira vez que entra aqui, levanta a mão bem alto. Não? Todo mundo já está aqui pelo menos pela segunda ou mais, ok? Então, em algum momento você já ouviu, principalmente o pastor Leandro, falando sobre excelência, falando sobre ser excelente em tudo que a gente faz. Você já ouviu isso? E eu quero trazer hoje para vocês a história de Daniel. Quem conhece a história de Daniel na Cova dos Leões? Levanta a mão, participa comigo. Olha, bastante gente. Você sabe que Daniel foi jogado na Cova dos Leões? Amém? Você sabe que o leão não comeu ele? E você sabe por que ele foi parar na Cova dos Leões? Sabe? Vamos lá então, vamos lá para Daniel 6. Quero ler com vocês bastante versículos e a gente vai falar sobre isso, ok? Daniel 6, eu vou ler na Nova Tradução. Na Nova Versão Traduzida. Diz assim, versículo 1. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se demonstrou muito mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram então a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar a forma como Daniel conduzia. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel está em relação às leis do Deus dele. Então, os administradores e altos funcionários foram até o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos em comum acordo que o rei deve decretar uma lei que seja cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto o rei Dário, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, o rei Dário assinou a lei. Versículo 10. Quando Daniel soube que tinha uma lei assinada, que tinha sido assinada essa lei, ele foi para casa e, como de costume, repete comigo, como de costume, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava Daniel 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais, então, foram junto à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então, correram diretamente ao rei e o lembraram da sua lei.
Ó rei, não assinou um decreto ordenado que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto o rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu, sim, essa decisão está em vigor. É uma lei oficial para os medos e para os persas que não deve ser revogada. Então disseram ao rei, versículo 13, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não está dando importância nenhuma à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Você está aqui? Versículo 14. Quando o rei ouviu isso, ficou angustiado. Repete comigo, angustiado. Não é furioso. Angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo daquela situação. À noite, os homens foram junto ao rei e disseram, rei, o senhor sabe, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado à cova dos leões. O rei lhe disse, que o seu Deus, a quem você serve fielmente, te livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou para o seu palácio, passou a noite em jejum e não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Para aí no versículo 18, depois a gente continua. Então a gente viu que Daniel foi jogado na cova dos leões, certo? E o que eu quero, comecei falando que nós vamos falar sobre excelência, o que eu quero trazer luz, conhecimento a você, é que Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele era o melhor. Daniel foi sentenciado a ir para a cova dos leões porque ele era excelente naquilo que ele fazia. No versículo 3 fala assim, que de tanto ele se destacar, de tanto que ele era melhor que os outros, os administradores, os outros líderes falaram, poxa, a gente precisa dar um jeito de derrubar esse homem. A gente precisa arrumar alguma coisa para fazer contra ele. No versículo 4 fala que nada eles encontraram que pudesse condenar Daniel. Então, Daniel não só era excelente, como ele não tinha nada que desabonasse a conduta dele. E eu vim falar com você sobre isso. Daniel não se destacou porque Deus escolheu Daniel para isso. Daniel se destacou porque ele quis se destacar. Nos primeiros versículos você leu comigo que... Vamos lá comigo, por favor. Volta lá, não fecha a sua Bíblia. Seu celular, no caso, né? Você leu comigo logo nos primeiros versículos que o rei... Vamos lá. Daniel... Logo no primeiro versículo, o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada um daquelas 120 províncias. Versículo 2. O rei também escolheu como administradores Daniel e mais quantos? Mais 2. Tinha 3 pessoas na mesma posição que Daniel. A Bíblia não relata que Deus colocou uma capacidade sobrenatural sobre Daniel. A Bíblia não relata que Daniel recebeu a sabedoria que Salomão recebeu, porque a Bíblia relata que Salomão pediu. A Bíblia não traz diferenças de Daniel com relação aos outros 2 administradores. Mas a Bíblia traz que Daniel se destacou demais, que Daniel se destacou mais do que os outros, que Daniel era melhor do que os outros. Por quê? Porque ele decidiu. Se nós lemos Daniel 1, Daniel 2, todo o livro a gente vai ver que ele não se contaminou, que ele não comeu dos banquetes do rei, que ele tinha uma vida que ele decidia aquilo que ele queria fazer. O destaque de Daniel não foi naquele dia que o rei escolheu os governadores. O destaque de Daniel veio sendo construído no decorrer das escolhas que ele fazia, no decorrer das renúncias que ele tinha, no decorrer do posicionamento que ele tomava. E a palavra de Deus insiste em dizer que os governantes procuraram coisas para acusá-lo e não encontraram. Não encontraram nada que desabonasse a conduta de Daniel, a postura de Daniel. E aí o rei falou o quê? Bom, o rei falou o quê? Não, que a gente não leu isso ainda. Aí os governantes falaram o quê? Bom, esse cara está se destacando demais, a gente tem que fazer o quê? Puxar o tapete dele. Porque senão daqui a pouco ele vai estar governando todos nós. E era isso que ia acontecer.
Isso que aconteceu depois, mas era isso que estava prestes a acontecer. E o pessoal ficou com o quê? Com inveja, com zóio gordo. Quem se identifica com isso? As pessoas ao redor de Daniel ficaram o quê? Poxa, não é assim não. Quem que esse cara está pensando que ele é? Ele é igual a gente, ele tem o mesmo cargo que eu, ele tem a mesma função que eu. Quem que ele está pensando que ele é? Você se identifica com isso? Eu espero que sim, porque você tem que ser essa pessoa. Você tem que ser aquele funcionário que é melhor do que os outros. Você tem que ser aquele aluno que é melhor do que os outros, aquele filho que é melhor do que os outros. E a gente cresce, muitas vezes a gente cresce induzidos a achar que isso é soberba, a achar que isso é errado. E não é errado, querido. Errado é você ser orgulhoso, você ser ganancioso, mas você querer ser o melhor é padrão de Deus. Você é filho de um Deus que é excelente, você tem que ser no mínimo excelente como Ele. Você tem que ter no mínimo o padrão do Deus que você serve. Então eu quero que você hoje tire da sua concepção que ser o melhor é ser soberbo, é ser ganancioso, esse nariz empinado. Não é isso, eu não estou falando de conduta, eu estou falando de excelência. E nem isso o povo achou em Daniel, porque poderiam achar, né? Ah, ele é excelente, mas ele é soberbo, ele não fala com a gente, ele não se mistura com os demais. Nem isso eles acharam. Então eu vim aqui hoje te incentivar a sair daqui e ser como Daniel, onde você está, amém? E aí o mais sensacional é que Daniel não teve essa posição, não teve essa conduta, porque ele estava naquela posição. A palavra de Deus diz que o rei pensou em colocá-lo para governar tudo, porque ele já governava. Porque ele já liderava, porque ele já era bom. Se você espera ser bom, se você está esperando ser bom, quando você estiver no lugar para ser bom, não vai acontecer. Porque só os melhores vão estar lá, você tem que ser antes. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas que eu uso muito, que fala, você tem que estar pronto quando a oportunidade chegar. A oportunidade chegou para Daniel, para ele governar tudo, porque ele já estava governando quando ele não era chamado para isso. Ele já assumia uma posição de excelência, de comando, de supervisão, sem ser. Ele já estava pronto quando a oportunidade chegou. E muitas vezes a gente espera se preparar quando a oportunidade chegar. Ah, quando eu for chamado, quando eu for promovido, eu faço. Quando eu tiver o microfone na mão, eu faço rema. Quando eu tiver... Não, você tem que servir com excelência da hora que você entra, a hora que você está aqui em cima. Você tem que ser o melhor voluntário, se você é voluntário. Você tem que ser o melhor funcionário, se você é funcionário. O pastor sempre fala isso. Tem que ser o primeiro que chega e o último que vai embora. Não é? É assim, querido. Não adianta a gente querer uma posição se nós não temos essa posição onde nós estamos. Isso serve para dízimos e ofertas. Às vezes a gente tem no nosso coração, quando eu receber muito, eu vou ofertar muito. Não vai. Porque a sua conduta, a sua posição precisa ser a partir de onde você está. A partir do lugar onde você está. Usar o que tem na sua mão agora. Usar o que tem disponível para você agora. Daniel fez isso. Não tinha unção nenhuma sobrenatural sobre a vida de Daniel, mas ele escolheu se posicionar. Ele escolheu honrar o Deus que ele servia. E eu quero que você continue lendo lá comigo. Vamos lá? Nós paramos, acho que no 18. Vamos lá comigo. Daniel 6. No 15. Não, mentira, 18. 16. Por fim, vou ler de novo 16, a gente vai continuar até o 23. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado à cova dos leões. E o rei disse, que o Deus a quem você serve fielmente te livre. Então, trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova, e o rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao palácio, era 18 mesmo. O rei voltou ao palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum de seus divertimentos habituais e não conseguiu dormir na noite inteira. Espera aí que eu vou falar mais um negócio que eu lembrei. Você acha que o rei ficou triste com a decisão que ele precisou tomar? Sim ou não? Se ele foi para casa, se ele não dormiu, se ele não desfrutou do que ele tinha ali de manjares, de festa, se ele ficou de jejum, se ele não dormiu, ele estava feliz ou triste? Triste. Ele estava, ouso dizer, até que arrependido.
E eu ouso dizer também, e a Bíblia é clara nisso, acho que você percebeu que o rei foi enganado. Você percebeu isso? Que em vários momentos a Bíblia relata que ele fala, poxa, e agora? O rei foi enganado, e o rei não servia ao Deus de Daniel. Tanto que ele fala que o seu Deus, a quem você serve, senão ele diria, o meu Deus, o nosso Deus. Então o rei não servia ao Deus de Daniel, o rei não era cristão. E o rei assinou uma lei lá, imagina o povo chegando ao rei. Olha, eu acho que o senhor é o melhor de todos, o senhor tem que ser o único adorado, o único exaltado. Por que o senhor acha de assinar uma lei? Poxa, eu acho legal, vou assinar. Nem lembrou que Daniel orava 3 vezes por dia, ele não lembrou disso, porque eram 120 províncias. Ok? E o rei assinou. Quando os X9, né, os dedos duros, foram lá falar, olha, Daniel, porque fizeram de caso pensado, Daniel está lá orando para o Deus dele. O que o rei fez? Poxa vida, lembrou de Daniel. Verdade, Daniel faz isso. Só que agora eu já assinei a lei. E aí o rei fez o quê? Deixou quieto, ficou lá. No outro dia, os X9 foram lá de novo, rei. Você não vai fazer nada? Você leu isso comigo? Que eles avisaram o rei ficou ali, mas não fez nada. À noite, aliás, não é no outro dia, à noite eles voltam lá. Rei, Daniel está lá orando de novo. O que o senhor vai fazer? O rei falou, poxa, eu não vou amarelar no meu mandado ali, na minha lei, eu preciso fazer alguma coisa. E o rei foi lá e falou, Daniel, eu vou te prender e que o seu Deus, que você ora tanto, que você é tão fiel, te livre. Ele falou isso, ok? E ele prendeu Daniel, jogou Daniel lá na cova dos leões, agora sim a gente vai continuar. Vamos lá. Versículo 19. De manhã bem cedo, levantou-se o rei apressadamente, correu até a cova dos leões. O rei estava ou não estava preocupado se Daniel tinha morrido? Então vamos lá. Quando chegou lá, gritou angustiado. Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode te livrar da cova dos leões? Para aí de novo comigo. Gente, imagina o sentimento desse rei. Imagina esse rei condenando o melhor funcionário que ele tinha à morte. Imagina o sentimento dele. Não tinha nada que condenasse Daniel. Daniel era o melhor dos funcionários dele. Não tinha uma conduta errada. Ele precisou mandar Daniel à morte. Você imagina a culpa que esse rei ia carregar com ele se tivesse dado ruim? E ele nem sabia se tinha dado bom ou não. Ele foi lá ver. Daniel, pelo amor de Deus, faltou ele falar isso, né? Pelo amor de Deus, seu Deus te salvou. Continua lá comigo. O Deus em quem você serve te livrou da cova dos leões? Versículo 21. Daniel então respondeu, que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal nenhum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Daniel falou para o rei assim, olha, eu fui considerado inocente aos olhos de Deus, mas eu também deveria ser considerado inocente aos seus, porque eu não fiz nada contra o Senhor. Eu não fui desleal, eu não engambelei o trabalho, eu fui o primeiro a chegar, o último a sair, eu fui excelente em tudo que eu fiz. Então eu fui considerado inocente aos olhos de Deus e também deveria ter sido considerado aos seus. Mas já que você não fez isso, meu Deus me livrou. É isso que Daniel falou para o rei Dário. Continua lá. Versículo 23. O rei então ficou muito contente e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. Não havia sequer um arranhão nele, pois ele havia confiado no Senhor. Até o 23. Queridos, essa história é rica demais em ensinamentos para a nossa vida. Normalmente a gente se apega muito, você que levantou a mão aí, que você já conhecia a história de Daniel, a gente se apega muito em saber que Daniel foi lançado à cova dos leões e ele saiu de lá ileso. E a gente esquece de meditar, de dar valor ao motivo pelo qual ele foi para lá. Porque ele sair da cova dos leões ileso foi Deus agindo. Mas ele ir parar na cova dos leões era a ação. Ele ir parar na cova dos leões e sair ileso foi escolha de Daniel. Foi resultado, obrigada, Senhor, resultado das escolhas de Daniel. Porque ele era fiel ao rei e ao seu Deus. Ele colocou a vida dele em xeque quando ele continuou orando 3 vezes por dia, como ele costumava orar. Porque ele sabia da lei. E ele ainda assim foi fazer como ele costumava fazer.
correndo o risco de morrer. Ele colocou a vida dele em xeque, ele entregou a vida dele para não se contaminar, para não renunciar àquilo que ele tinha como convicção, aquilo que ele tinha como certo para ele. E eu quero te dizer hoje que o mundo está tão perdido, o mundo está tão errado, que nós precisamos nos posicionar como Daniel se posicionou. Nós precisamos colocar a nossa vida em xeque quando a gente é convidado a se corromper, quando a gente é convidado a burlar as leis, quando a gente é convidado a trair, quando a gente é convidado a fazer de qualquer jeito as coisas que chegam à nossa mão. Nós precisamos nos posicionar como Daniel, porque assim como Daniel, a gente vai ser liberto, seja lá de qual situação que a gente for posto. Porque Deus vai olhar para a gente e falar, eu preciso salvar esse cara, porque ele foi correto o tempo todo. Não teve nada contra ele. É assim, queridos. Nós estamos sendo diariamente bombardeados, convidados a nos corromper com as coisas desse mundo. O mundo é mais ou menos. O mundo é aquela pessoa mediana. Você certamente tem colegas de trabalho que são excelentes quando o rei está lá, mas quando o rei sai não faz nada. Você certamente trabalha com pessoas que é bom na frente do chefe. Você não, querido. Você precisa ser o melhor, seu chefe estando lá ou não. Sabe por quê? Olha o que o rei disse para Daniel. Que o Deus que você serve tão fielmente te livre. O rei reconhecia que Daniel só era daquele jeito pelo Deus que ele servia. Isso não era soberbo, isso era ser imperador de Deus. Isso era ser representante de Deus. E eu quero te incentivar a ser essa pessoa onde você está. A ser o melhor naquilo que você faz, a ter as melhores escolhas, a ter as melhores condutas, para o rei poder virar e falar, eu não tenho nada contra ele, não encontrei nada, não só o rei, como os colegas, né? Não encontrei nada que o desabonasse, ele não fofoca, ele não mente, ele não suborna, ele não chega atrasado, ele não finge que está fazendo e não faz, ele não cola na prova. Os alunos não falaram amém, né? Só os pais. Ele é o melhor filho. A sua vizinha precisa olhar para os seus filhos e falar, eu queria que meus filhos fossem como eles, como o deles. Isso não é soberba, isso é representar o Deus que você serve. Porque o contrário também vai acontecer. Se você for aquele crente que faz algo errado, a primeira coisa que vão falar, mas você não é crente? Nossa, mas não é ele que vai lá na igreja do Leandro? É a primeira coisa que vão falar. Então você precisa ser aquela pessoa que tem uma posição incorruptível. Você precisa ser aquela pessoa onde ninguém encontre isso aqui para falar da sua conduta, do seu jeito, da sua fala. E se preciso for, se você precisar entregar a sua vida para ser fiel àquilo que Deus falou, seja, queridos, porque tem livramento. O anjo vai fechar a boca do leão. É isso que aconteceu com Daniel e não vai ser diferente com você, porque é o mesmo Deus que a gente serve. Então nós precisamos saber que quando nós estamos de acordo com aquilo que provém de Deus, não tem como dar errado. E se Deus não nos livrar, vai ter um lugar de glória, porque a palavra de Deus fala que maior é a glória que nós vamos viver. Esqueci o versículo. Da segunda casa, enfim, sei lá. Mas é melhor a gente ser aprovado por Deus do que pelas pessoas. É muito melhor a gente ser aprovado por Deus. Daniel foi primeiro aprovado por Deus, para depois ser aprovado pelo rei, porque o rei assinou o negócio lá. E aí o rei ficou tão angustiado, porque ele tinha um comportamento que ele não merecia estar lá, e o rei sabia disso. E se você continuar lendo depois do versículo 23, você vai ver que o rei mandou aqueles outros lá, para a cova dos leões com a família dele, e fez uma outra lei que todo mundo devia adorar o Deus de Daniel. Não é demais isso? Todo mundo teve que reconhecer que era o Deus de Daniel que tinha que servir. É esse posicionamento que nós temos que ter nos nossos dias atuais. Meu pai fala uma frase, até marquei aqui que eu lembrei, pedi até uma caneta para o Paulinho, eu lembrei de uma frase que meu pai fala assim, eu aprimorei a frase dele, mas ele fala mais ou menos assim, não tem nada de certo naquilo que é errado. Não tem, se é errado, é errado. Não tem nada de certo naquilo que é errado, assim como não tem nada de errado naquilo que é certo. Se você sabe o que você tem que fazer diante de Deus,
condizente com a palavra, de acordo com a palavra, não tem como você fazer alguma coisa errada. Se você, mas é só um jeitinho. Mas é só uma mensagenzinha. Mas é só um cafezinho. Não tem nada, guarda essa frase, não tem nada de certo naquilo que é errado. Se é errado e pronto. O que é certo, não tem um ditado, o que é certo, e o que é errado. É assim. Daniel não teve nenhum comportamento errado diante de todo as ordens do rei. E quando o rei fez uma lei, enganado que fosse, que ia contra aquilo que Daniel tinha de Deus, que era adorar outros deuses, ele falou, não, isso eu não vou fazer. Isso serve para a gente, queridos. Nós estamos caminhando de mal a pior no mundo. Daqui a pouco vai assinar lei aí que homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, que o filho não vai ser registrado como homem ou mulher. E a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar falando e fazendo homem casar com mulher, mulher casar com homem, menino ter nome de menino e menina ter nome de menina. É assim, não importa o que vão assinar. Nós sabemos quem nós temos que seguir. Nós sabemos onde nós temos que ir, nós sabemos o que nós temos que fazer. E não vai ser encontrado nada que nos desabone, porque a gente não vai para a rua aí quebrar as coisas. A gente não vai colocar bandeira na testa, sair por aí gritando, quebrando, fazendo algazarra. A gente vai ter uma conduta incorruptível. A gente vai ter uma conduta distante de qualquer pessoa poder falar, porque não adianta nada também. A gente ser os crentes quebradores de banco, quebradores de praça, porque foi protestar, isso não condiz com o que Deus espera da gente. Deus espera que a gente se posicione, sim. Mas que a gente faça o quê? Vá para o nosso quarto orar. 3 vezes ao dia. Que a gente faça o quê? Que a gente se retire daquele lugar onde não agrada ao Senhor. Que a gente não vai no show de não sei quem, porque todo mundo vai. Nós precisamos, foi ótimo. Nós precisamos nos posicionar. Mais do que nunca, queridos, a igreja tem sido perseguida há anos, não é de agora. Hoje só mudou os meios, alguns meios mudaram, outros continuam sendo o mesmo. E nós precisamos fazer o quê? Nos posicionarmos, orarmos, continuarmos fazendo o nosso melhor. Daniel, agora eu estou falando do meu sentimento. Daniel poderia, na hora que ele visse a lei do rei, falar, poxa vida, o rei agora está jogando em outro time, né? O rei puxou meu tapete. O que eu vou fazer? Vou pegar minhas coisas e vou embora, não quero mais trabalhar para esse rei. Ele poderia ter feito isso, só que não, ele falou, eu vou continuar fazendo o que é certo, vou continuar fazendo o meu melhor, vou continuar sendo a melhor pessoa, o melhor funcionário do rei, não vou adorar a ele, vou continuar adorando o meu Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, e o meu Deus vai me livrar, o meu Deus vai me salvar. Foi isso que Daniel fez. Ele não embicou a carroça, você conhece esse termo? Ele não embicou a carroça e falou, agora não vou fazer mais nada. Ele continuou fazendo. Continuou supervisionando, continuou liderando, continuou agindo, continuou trabalhando, continuou orando como ele costumava fazer. Então eu quero te encorajar a sair daqui tomando uma posição, como Daniel, tomando uma posição, tirando todo o estigma que você tem de que ser o melhor. Eu tenho que ser, ninguém tem que me ver, eu tenho que ser o mais ou menos, eu tenho que ser o mais humilde. Queridos, humildade não tem nada a ver com excelência. Humildade anda numa linha, excelência anda em outra, e você pode ter os dois. Você tem que sair daqui desejando que as pessoas reconheçam Deus na sua vida. Nossa, mas ele é tão bom naquilo, ele é tão paciente, ele é tão honesto, que a gente leu isso, ele é tão fiel, que só pode ser Deus na vida dele. Não tem como não tem nada certo naquilo que é errado. Não tem como a gente querer sair daqui e a gente ser o melhor dentro da igreja naquilo que a gente faz e ser o pior funcionário na empresa que a gente trabalha. Não tem como a gente querer ser o melhor voluntário no ha-ha-ha e ser o mais fofoqueiro onde a gente trabalha. Não tem. Não tem como a gente querer ter um pé em cada canoa. Você precisa ser o melhor em tudo que você faz. E Deus vai te colocar no lugar de honra, porque Ele é fiel, os homens não, a prova disso é o rei. O rei não foi fiel a Daniel, foi fiel à palavra dele. O rei não podia falar, a partir de hoje eu não faço mais essa lei? Acho que podia, ele era rei.
Mas ele falou, não, eu vou ser fiel à minha palavra, eu vou jogar na cova dos leões aqueles que adorarem outros reis. E mesmo sentenciando Daniel, o rei não foi fiel a Daniel, mas o Deus que Daniel servia foi fiel a ele. O Deus que Daniel servia mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E a Bíblia insiste em dizer, você pode ler isso em várias traduções, que Daniel saiu sem nenhum arranhão. Com nenhum arranhão. Isso é Deus purinho, queridos. Isso é Deus olhando lá o livro da vida de Daniel e falando, meu Deus falando, meu Deus, não dá, né? Olhando o livro da vida de Daniel e falando, não dá. Ele precisa sair de lá e ir direto ao governo central das coisas. E foi isso que aconteceu. Ele saiu da cova dos leões sem nenhum arranhão e foi coordenar todo mundo. Todos os 120, não sei quantas províncias lá. E aí a pergunta que eu quero te fazer, você quer ser Daniel ou você quer ser os administradores? Pesado, né? Você quer ser aquele que é o melhor, que ninguém tem nada para falar, ou você quer ser aquele que vai falar, viu? Vamos fazer uma comissãozinha aqui, vamos tirar fulano de tal, da frente de algum lugar? Você quer ser como Daniel ou você quer ser como os outros administradores? E eu comecei nosso momento hoje falando, não tinha nada de especial sobre Daniel. A palavra de Deus não traz que ele era ungido, diferente dos outros. Não traz que ele tinha uma sabedoria diferente dos outros, que ele recebeu de Deus, né? Deus tinha dado... Talvez eu esteja equivocado no jeito de falar Deus tinha dado, mas todos eles tinham condições... Obrigada, Senhor. Todos eles tinham condições de estar no lugar de Daniel. Os 3 administradores, os 120, que era um para cada província, tinham as mesmas condições. Estudaram na mesma escola, tinham os pais que trabalhavam na roça, sei lá, tinham as mesmas condições, mas Daniel escolheu ser o melhor em tudo que ele fazia. Excelência é escolha, queridos. A posição que você assume nas suas escolhas, com as suas escolhas, vai te colocar numa posição de honra. Agora, se você espera chegar lá, quando eu estiver lá eu faço, quando eu estiver lá isso não vai acontecer. E eu marquei uma frase aqui, eu quero até ler ela para ser bem fiel. Não era essa, mas eu vi essa. Excelência precisa ser o padrão de vida de todo cristão. Ponto. Não tem como ser mais ou menos. Excelência precisa ser o padrão de vida de todo cristão. Sabe por quê? Tem um monte de gospel no mundo, não tem? Um monte de cantor gospel. Gospel foi ótimo, né? Cantor secular que é gospel. Um monte de homem que vira mulher que se batiza que é gospel, não tem? Seu padrão precisa ser de excelência para tudo que você fizer. Para tudo que você fizer, o padrão do cristão precisa ser de excelência. Achei a frase que eu queria. E nosso padrão não é como o do mundo. O padrão do mundo é de comodismo. O mundo tá bom. Ah, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Sabe aquela frase? Já ouviu isso? Tá ruim, mas tá bom. Pelo menos não tá faltando isso. Não, a gente precisa ter um padrão de excelência. Comer do bom e do melhor. Ser o melhor. Fazer o melhor onde você estiver. Se você está desempregado, se você é dona de casa hoje, você está procurando emprego, você tem que ser a melhor dona de casa dentro da sua casa. Você tem que ser a melhor dona de casa enquanto você está lá. Porque se você falar, não, eu vou lavar um banheiro impecável quando eu tiver um trabalho que eu receba para isso, você não vai. Você precisa fazer de graça o melhor para você receber e ser o melhor. Porque isso é uma posição sua. Isso é uma posição que você decidiu ser. Você é repetitivo. É a mesma coisa com dízimos e ofertas e generosidade. Se você espera ter muito para ajudar pessoas, Paulinho falou domingo passado, que oferta é você ofertar o seu tempo, é você dar uma carona, é você ouvir as pessoas. Se você está esperando ter muito para você fazer isso, você não vai fazer. Porque se você não fez quando você tinha pouco, se você não aprendeu a ser assim antes de ser, você não vai ser. Hoje, eu não achei ainda a frase que eu queria, mas eu vou achar aqui, eu devia ter grifado. Hoje eu tenho uma posição de liderança no meu trabalho, e quando eu fui convidada a ser líder, a assumir essa posição, eu tinha 21 anos. E eu tinha todos os funcionários mais velhos que eu, de idade e de casa. E a presidência falou, eu quero a Francine.
E eu era uma menina. Eu sei, gente, que agora eu tenho 25, mas faz bastante... Você deve estar fazendo os cálculos, não importa quantos anos eu tenho, mas eu tinha 21 quando eu fui chamada. E a minha colega de trabalho, que tinha a mesma função que eu, que dividíamos o mesmo plantão, trabalhávamos dia sim, dia não, ela não só tinha o triplo da minha idade, como ela tinha o triplo de tempo de serviço do que eu, e eu fui chamada. E eu não estou falando isso para me gambar, como diz... Não falando isso para me gabar, estou falando isso porque eles tiveram que reconhecer o Deus que eu servia. E reconhecem até hoje. Por quê? Porque eu decidi ser Deus onde eu estava. E quando eu fui convidada financeiramente, para mim nem era interessante, porque eu trabalhava em 2 lugares. Então, os 2 salários para mim era financeiramente muito melhor do que um salário de liderança. Porque eram 2 salários, e aí era um só. Mas eu falei, não, eu vou. Eu vou porque eles vão ter que reconhecer o Deus que eu sirvo. É isso, queridos, é você estar pronto, é você estar fazendo um bom trabalho antes de você estar lá. Daniel foi chamado para assumir a posição de conselheiro do rei, porque ele já tinha essa posição sem estar lá. O rei já consultava Daniel dos sonhos que ele tinha, das visões que ele tinha. As pessoas já reconheciam Daniel na posição que ele não tinha, mas que ele deveria ter. E se nada desse certo, querido, se o leão tivesse comido Daniel, certamente Daniel teria um lugar do lado de Jesus, Deus, Jesus, Daniel. Um lugar de honra perante o Senhor. É assim que você tem que viver. Certos de que se você não for reconhecido por homem, por Deus, você vai ser reconhecido. Certos de que nós devemos viver, certos de que o nosso reconhecimento, a nossa honra, o nosso livramento, a nossa provisão vem da parte do Senhor. Não é o seu salário que te sustenta. É Deus. Não é o seu salário que paga as suas contas. É a sua fidelidade a Deus, que Deus não vai poder ir contra a palavra dele, que diz que o justo não vai mendigar o pão. Você precisa ter uma posição inegociável. Você precisa ter uma posição de excelência em tudo que você faz. E eu estou falando você, mas isso serve para mim. Deus falou primeiro comigo. Se eu quero ser excelente em tudo que eu faço, num mundo onde tudo é mal feito, onde tudo é de qualquer jeito, as pessoas vão falar, poxa, ele não é todo mundo. E sua mãe já dizia isso, né? Que está no manual das mães. Você não é todo mundo. E você não é mesmo. Você sabe onde você quer chegar, não sabe? E eu vou te dizer uma coisa, Deus quer te pôr num lugar ainda maior do que onde você quer chegar. Porque os planos de Deus são mais altos, maiores, inimagináveis. Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Então, se nós tivermos uma posição condizente àquilo que Deus espera da gente, condizente à vontade de Deus, Deus não só vai pôr você onde você acha que é o melhor lugar para você estar, seja na família, no trabalho, onde você quiser, no casamento. Deus vai fazer ainda mais. Porque é isso que a Bíblia nos garante. Infinitamente mais. E se é infinitamente, é que não tem fim. Quando tiver melhor do que a gente pensou, ainda assim tem mais. E quando for mais, é mais. É infinito. É só para cima. É só crescendo. Amém? Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que é nosso Pai. E aí nós precisamos ser filhos desse Deus. Filhos condizentes a esse Deus, a esse Pai. As pessoas precisam olhar e falar, nossa, você se parece com seu Pai. Você é tão excelente como Deus, tão paciente como Jesus. Você não senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Você precisa ser essa pessoa. E eu quero que você vá embora daqui hoje decidido a fazer isso. Eu vou te incentivar a ler Daniel. A ler, pode ser só o capítulo 6, inclusive. A ler o que aconteceu com Daniel. Porque, como eu disse, a gente só lembra que Daniel foi livre da cova dos leões. Quem aqui nem lembrava que Daniel foi injustamente para a cova dos leões? Só eu que não lembrava. Que Daniel foi jogado lá injustamente. Que Daniel foi jogado lá por ser o melhor funcionário. Que a gente só lembra que ele foi salvo. Ele foi salvo porque ele foi o melhor funcionário. Ele foi jogado na cova dos leões porque ele era o cara de confiança do rei. Porque ele era aquele que não se contaminava, aquele que não fofocava, aquele que não mentia, aquele que não chegava atrasado, aquele que não engambelava no trabalho. E ele foi jogado na cova dos leões. E aí Deus falou, bom, agora é minha vez.
de agir. E ele saiu de lá sem nenhum arranhão. É assim. É assim que vai acontecer nas nossas vidas se nós tivermos as mesmas condutas. Isso serve para a nossa vida profissional. Estou usando muito exemplo da vida profissional, que é mais fácil, mas isso serve para a nossa vida familiar. Isso serve para o nosso casamento. Isso serve para a nossa vida como filhos, como alunos. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Nós precisamos ser o melhor onde nós estamos e com o que nós temos. Davi foi assim. Antes de Davi ser rei, Davi era o quê? Pastor de ovelha, o filho mais novo de 7, 8, 9, sei lá. O pai dele nem lembrou dele quando foram ungir. Você conhece a história de Davi? E Davi fazia o quê? Todo dia ia lá pastorear a ovelha, treinar com estilingue. Isso é o que eu estou falando, mas certamente. Treinar com estilingue. Davi já estava pronto para vencer o gigante antes de ter o gigante. Ele já estava lá, ó, treinando. Quando falaram, quem que vai desafiar o gigante Golias? Ele falou, eu vou. Imagina um catatauzinho, que é isso que a Bíblia fala, né? Eu vou. Por que ele foi com tanta coragem? Porque ele já estava pronto antes de ter aquela posição. Ele já estava excelente naquilo que ele sabia que ia fazer. Nem ia falar sobre Davi, mas aí Davi fizeram o quê? Colocaram um monte de armadura em Davi. Davi foi lá e falou, não quero essa armadura. Porque eu sou bom na pedra e na funda, eu não sou bom com a armadura. Eu já vim treinando. E é assim, queridos. É assim que a gente encontra graça. Não, graça não, graça é de graça. É assim que a gente encontra provisão de Deus. É assim que a gente encontra resposta. Fazendo incansavelmente aquilo que agrada a Deus. Ainda que ninguém reconheça, ainda que as pessoas queiram puxar seu tapete, ainda que tenha um monte de gente falando, continue incansavelmente fazendo aquilo que agrada a Deus. Continue sendo excelente naquilo que foi te proposto a fazer. E se ninguém te honrar, Deus vai te honrar. E aí as pessoas vão falar, nossa, mas de repente ele está rico, eu vou falar de dinheiro. De repente ele foi promovido, de repente o casamento dele ficou bom, de repente eles voltaram. Não foi de repente, só você sabe o tanto que você estava sendo fiel e investindo. Só você sabe o tanto que você foi 3, 4, 5, 6 vezes para o quarto orar toda noite, de manhã, de dia. Só você sabe o tanto que você investiu. E para as pessoas, nossa, mas de repente. Ou vocês acham que ninguém lá das 120 províncias falou isso? Nossa, mas de repente Daniel está acima de todo mundo. Mas Daniel estava investindo, plantando, insistindo, se aperfeiçoando, sendo fiel, sendo excelente. De repente, ele estava governando tudo e todos. Simples assim. Então eu quero te incentivar a ser o melhor funcionário onde você está, a ser a melhor dona de casa dentro da sua casa, a ser o melhor marido para a sua esposa, a ser a melhor esposa para o seu marido, a ser o melhor filho para o seu pai, para a sua mãe, a ser o melhor voluntário, a ser o melhor diácono, a ser o melhor ministrante, a ser o melhor onde e com o que você tiver nas suas mãos. Seja o melhor, seja excelente, porque isso vai representar Deus para as outras pessoas. Isso vai mostrar o Deus que você serve. Amém? Deixa eu ver se mais. Ai, meu Deus. O fato das pessoas no mundo, que é até a frase que eu tinha falado, que não há nada de certo naquilo que é errado, nem nada de errado naquilo que é certo. O fato do mundo, das pessoas terem uma vida mediana, o fato das pessoas com quem você convive no seu cotidiano, tá? Falando da sua família, falando do seu cotidiano, do seu trabalho, enfim. O fato das pessoas terem uma vida dupla, terem uma vida... Você está entendendo o que eu estou falando? Terem uma vida que frequentam a igreja e não agradam ao Senhor fora dela, tendo uma vida mediana, acho que a palavra correta é essa, não te dá sinal verde para você ser também. Pelo contrário, te dá um sinal de alerta para você sair de perto. Te dá um sinal de alerta para você não ter conexões com essas pessoas. Porque você quer ser excelente. Porque você quer ser o melhor. Porque você quer que o rei não encontre nada em você que te desabone. E quem é o seu rei? Então, queridos, se atente, analise com quem você tem andado, analise quais as associações você tem feito. Porque Daniel, coitado, andava sozinho. Porque logo nos primeiros versículos lá, os caras falaram para o rei o quê?
todos os governantes, oficiais, administradores, blá, 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 nós estamos de comum acordo. Sobrou quem? Só Daniel. Daniel estava sozinho nessa jogada. Tanto que o rei não lembrou dele, né? Se fosse um grupo, talvez o rei lembrasse. Então, queridos, se para você viver o padrão de Deus em tudo que você faz, você precisa selecionar melhor quem você anda, selecione. Se para você viver o padrão de excelência do seu Deus, você precisa se afastar de pessoas, se afaste. Se para você ser excelente naquilo que você faz, você precisa bloquear pessoas, bloqueie. Porque melhor é ser reconhecido por Deus do que pelos homens. Daniel falou o que para o rei? Falou, rei, Deus, vamos ler comigo lá, por favor, no último versículo 22, e eu vou encerrar. Olha o que, Senhor, olha o que Daniel falou para o rei. Versículo 22. Daniel respondeu, que o rei vive e tal. O meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal algum, porque eu fui considerado inocente aos olhos de Deus. Porque eu fui considerado certo, porque eu fui aprovado, porque o meu Deus reconheceu tudo que eu fiz. Então, se você precisa se posicionar e se afastar de pessoas para isso, saiba que Deus vai reconhecer isso em você. Saiba que você vai ter colheitas disso. O que você não pode é se conformar com esse mundo. O que você não pode é se amoldar a isso. O que você não pode é achar que porque a pessoa trai a marido, trai o marido e tá tudo bem, porque a gente tem muito isso, né, de achar que porque a pessoa fez algo errado, ela vai se dar mal. Nem sempre, não agora. Então a gente acha porque o fulano de tal fala mal dos outros e é promovido, eu também posso. Não, porque você não espera a aprovação de homens, você está esperando a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus, queridos, é muito melhor do que a aprovação das pessoas. É infinitamente mais. Então, não se permita ver o outro fazendo algo que não condiz a Deus e dando certo, você achar que você também tem que fazer. Isso serve para imposto, isso serve para casamento, isso serve para trabalho, isso serve para mentira, isso serve para fofoca. Não ache que porque alguém faz algo que não condiz a Deus e se dá bem, que você também vai se dar, porque você não é todo mundo. E a expectativa de Deus sobre nós, sem dúvidas, é diferente da expectativa com relação ao ignorante. Nós temos conhecimento, você está aqui no mínimo uma vez por semana recebendo a palavra. Agora você precisa sair daqui e praticar. Você precisa sair daqui e se posicionar. No mínimo uma vez por semana, e você pode ouvir todo dia. Tem os devocionais, tem a Bíblia em um ano, tem várias coisas. Então, ferramentas você tem. Agora, se você abre a sua caixa de ferramentas ou não, é disso que Deus vai te cobrar. Amém? Fique de pé, a gente vai orar. E eu quero mesmo que você saia daqui escolhendo se destacar. Decidindo. Daniel escolheu se destacar. Daniel escolheu se destacar sem interesses. Daniel escolheu se destacar para agradar o coração do Deus que ele servia. E eu quero te incentivar a ir embora hoje, decidindo se destacar em tudo que você faz. Onde você for, com o que você tiver, seja o melhor. Se destaque, porque isso engrandece o nome do seu Deus. Porque isso engrandece onde você está. Porque isso honra o Deus que você serve. Lembre que o contrário as pessoas vão falar. Ué, mas não é crente esse daí que tá nessa briga? Que tá nesse não sei o quê? Então seja a pessoa que, como Daniel, quando eles procuraram alguma coisa para condenar Daniel, eles não encontraram nada. E eles disseram, bom, ele não erra. Ele não se vende, ele não trai, ele não fofoca. A única coisa que vai fazer ele cair é se a gente mexer na lei do Deus que ele serve. Porque até nisso ele vai ser fiel. E aí falaram, vamos fazer o rei fazer uma lei contra o Deus dele. E eles estavam certos. Daniel ainda assim não cumpriu a lei do rei, porque ele não ia adorar outro Deus que não fosse o Deus dele. Ainda assim eles estavam certos, que Daniel estava certo. Então eu quero que você saia daqui hoje desejando ser como Daniel na área da sua vida que você precisa ser excelente. Na área da sua vida que você precisa se posicionar, e às vezes é em todas. E tá tudo bem se for, desde que você faça. Desde que você mude, desde que você se converta.
Porque o nosso Deus nos ama tanto que não nos condena se nós estamos errando. Ele odeia o pecado, não a gente. Então saia daqui decidido a ser melhor em tudo que você faz. Melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário, melhor voluntário, melhor filho, melhor pai, melhor mãe. Melhor no que você quiser, tiver, puder. Para que as pessoas olhem para você e vejam o Deus que você serve. Para que as pessoas olhem para você e falem, é servo do Deus Altíssimo, como disseram para Daniel. E queridos, tem galardão, tem banquete, tem recompensa da parte de Deus. Deus ama nos recompensar. Deus já ama nos dar as coisas de graça, que Ele nos deu Jesus assim. Imagina quando a gente tem saldo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O que é certo, o que é errado, e a gente colhe disso. Então eu quero mesmo que você vá para sua casa hoje meditando sobre a conduta de Daniel, meditando sobre a recompensa que Daniel teve, meditando sobre o livramento que Deus deu a Daniel, mas principalmente meditando sobre a excelência que Daniel decidiu ter. A posição que Daniel decidiu ter, e se ele decidiu e ele não tinha nada demais, você e eu também pode. E eu quero que você faça uma oração sincera ao Senhor, dizendo onde e no que você vai se posicionar hoje, porque eu sei que você vai se posicionar a ser melhor em alguma coisa. Amém? Vamos orar? Eu vou orar com você, amém? Deus, muito obrigada, Pai, porque nós podemos decidir, assim como Daniel, a sermos excelentes em tudo que a gente faz, Deus. Obrigada porque o nosso padrão de excelência é o Senhor, que é perfeito, que é bom, que é misericordioso, que é justo. E nós podemos nos espelhar do Senhor e sermos como o Senhor, Deus. Eu te peço no nome de Jesus que o Seu Espírito Santo esteja nos incomodando naquilo que nós precisamos mudar, consertar, transformar, deixar. Que nós possamos sair daqui com o nosso espírito incomodado para aquilo que nós precisamos mudar, Senhor. E que as pessoas possam, a partir de hoje, olhar para a gente e ver o Senhor. Olhar pra gente e ver o padrão do Senhor nas nossas atitudes. Olhar pra gente e ver o padrão do Senhor na nossa fidelidade, no nosso agir, no nosso andar, no nosso falar. Que as pessoas possam ser tocadas por nossas atitudes, por nossas renúncias, Deus. No nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo se encarregue de nos incomodar, de nos amoldar ao Senhor, que nós possamos realmente deixar os nossos maus caminhos e nos voltarmos para o Senhor, e nos voltarmos para o padrão do Senhor nas nossas atitudes, na nossa vida, na nossa conduta, Pai. Que nós sejamos melhores a cada dia, para que nós possamos colher disso nos nossos dias, Deus. Nos ajude, nos inspire, nos conduza, Espírito Santo, para que nós possamos exalar o bom perfume do Senhor, Deus. Que nós saiamos daqui diferente de como nós entramos, e que nós estejamos como a luz da aurora, brilhando a cada dia, mais e mais, e tocando pessoas com isso, Pai. No nome de Jesus. Amém. E eu queria perguntar, depois que você já decidiu aquilo que você vai consertar, aquilo que você vai melhorar, eu queria perguntar se tem alguém aqui que gostaria de fazer uma oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem coisas que só Jesus pode mudar. Só aceitando Jesus que algumas coisas começam a ser mudadas. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente faz uma simples oração. Quando eu digo simples é porque é fácil. Uma simples confissão, o Espírito Santo passa a morar dentro de você e começa a te ajudar a consertar aquilo que a sua carne não quer. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração pela primeira vez? Você nunca fez uma oração recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão. Todos salvos, nós vamos orar, porque eu creio que tem gente em casa que vai fazer essa oração pela primeira vez. E Deus está lá também. A palavra de Deus chega onde a gente não pode ir. A internet nos ajuda muito com isso. Amém? Eu queria, se você está em casa e vai fazer essa oração pela primeira vez, que você repetisse isso comigo. Deus, eu te recebo como meu Pai. Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. E eu quero que a minha vida seja a partir de hoje diferente. Assim como eu ouvi nessa ministração, eu quero ser excelente em tudo que eu faço.
Então eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida e eu te peço ajuda para mudar as situações que precisam ser mudadas. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, o seu vídeo está passando embaixo, no seu vídeo está passando o telefone, o endereço, os meios de comunicação com a igreja. Nós queremos te receber, te aconselhar e é o Espírito Santo que vai te ajudar, assim como a nós, que já temos, amém? E que você realmente saia daqui inspirado a ter uma vida diferente, a ser excelente em tudo que você faz, amém? Você foi abençoado? Pode sentar no seu lugar. Deus é bom. Amém.